O diagnóstico do TDAH pelo médico é clínico. Isso significa o seguinte, que ele vai te fazer perguntas sobre a tua infância, ele vai te fazer perguntas sobre comportamentos na tua vida que você acredita que estão relacionados ao transtorno, ele vai entender o impacto que isso está causando na tua vida, ele vai entender o que está acontecendo com você, as dificuldades que você está tendo, e ele vai cruzar essas informações com o que ele conhece do transtorno. E aí ele diagnostica o transtorno ou não. Ou seja, ele não necessariamente precisa aplicar o teste. O diagnóstico do TDAH é clínico. Isso significa que ele vai conversar com você em função do que você está falando para ele, ele vai diagnosticar. Quem é que pode dar o diagnóstico? Um psicólogo pode dar o diagnóstico de TDAH? Pode. Ele pode. O problema é que quando o psicólogo dá o diagnóstico de TDAH, na prática, você não necessariamente vai ter acesso a um tratamento médico. E o tratamento médico ele é essencial. Então, eu sempre aconselho a pessoa a ir a um profissional médico para fazer o diagnóstico. Se não, você vai no psicólogo, se o psicólogo te mandar no médico, aí você vai no médico, aí o médico vai falar que você não tem, aí você volta no psicólogo, aí você fica num vai e vem, que é um inferno. Então, eu sempre dou essa dica do ponto de vista prático. Vá primeiro no médico. Seja um médico psiquiatra ou neurologista que entenda de TDAH. Só que o que vai acontecer? Para ajudar o médico com o diagnóstico, alguns médicos vão pedir a você que faça uma avaliação que a gente chama de avaliação neuropsicológica. Normalmente, essa avaliação ela é feita somente por um profissional neuropsicólogo, que é uma especialização do psicólogo. Ou seja, normalmente o neuropsicólogo ele não atende que nem psicólogo, ele só faz avaliação. Então, você vai nesse neuropsicólogo, cada um tem uma maneira de fazer isso, ele faz uma bateria de testes com você para falar sobre como, basicamente, o teu cérebro funciona, tá? E, às vezes, isso serve de subsídio para o médico para ele te dar o diagnóstico. Aí, olha só. Bruno, a avaliação neuropsicológica que só é feita por neuropsicólogo, ela não é necessária sempre para o diagnóstico. Ela é uma ferramenta que pode vir a ser utilizada pelo médico para auxiliar na confirmação do teu diagnóstico. É todo médico que vai pedir a avaliação neuropsicológica? Não. Depende de uma série de fatores para isso. Então, o neuropsicólogo ele é este profissional que conduz esse tipo de avaliação. Entende? Então, Bruno, mas aí eu faço o tratamento com o neuropsicólogo, é raro. Pode ter neuropsicólogos até que fazem terapia, mas a grande maioria deles, eles só fazem essas avaliações. Então, você volta com o médico com o resultado da avaliação neuropsicológica, e aí o médico pode, em função do resultado, dar um parecer, porque a avaliação ela não vai dizer para você tem TDAH ou você não tem TDAH. A avaliação ela não diz isso. O que ela diz é, olha, em função das suas características atencionais, pode ser que você tenha chances, ou bastante chances, de ter TDAH. Em função de você hiperatividade, impulsividade, em função de não sei o quê. Às vezes até QI você também mede nessa avaliação. Ela, na verdade, ela não vai olhar para o TDAH, ela vai olhar para o funcionamento do teu cérebro como um todo e vão ter ali algumas características que podem ajudar o médico a diagnosticar, entendeu? Existe um tipo de teste que a gente chama de avaliação neuropsicológica. Este tipo de teste, esta avaliação, é conduzida por um neuropsicólogo. Porém, por exemplo, o ASRS-18 que eu mando para vocês, tem médico que utiliza aquele teste para poder diagnosticar. O diagnóstico do TDAH pelo médico é clínico. Isso significa o seguinte, que ele vai te fazer perguntas sobre a tua infância, ele vai te fazer perguntas sobre comportamentos na tua vida que você acredita que estão relacionados ao transtorno, ele vai entender o impacto que isso está causando na tua vida, ele vai entender o que está acontecendo com você, as dificuldades que você está tendo, e ele vai cruzar essas informações com o que ele conhece do transtorno. E aí ele diagnostica o transtorno ou não. Ou seja, ele não necessariamente precisa aplicar o teste. O diagnóstico do TDAH é clínico. Isso significa que ele vai conversar com você em função do que você está falando para ele, ele vai diagnosticar. Vou te dar um exemplo.
Você vai no médico porque você acredita que você está com depressão. Como é que o médico vai diagnosticar a tua depressão? Fazendo pergunta para você. Olha, você está aí sentindo isso, como é que você está sentindo aquilo, você está sentindo isso, você está sentindo aquilo. Ele não vai fazer assim, olha, você vai fazer um teste para saber se você tem depressão, se você tem depressão. Ele não vai fazer isso. Ele é um diagnóstico clínico. Do mesmo jeito é o TDAH. Exatamente do mesmo jeito é o TDAH. Agora, para ajudá-lo no diagnóstico, ele pode se valer de alguns testes. E aí, uma das possibilidades é a avaliação neuropsicológica. Se ele pedir uma avaliação neuropsicológica, o único profissional que realiza este teste em específico é o neuropsicólogo.